Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje vamos contar uma saga completa das HQs do universo do Batman, que é bastante subestimada e até pouco conhecida, mas que merece muita atenção sim e que envolve, o famosíssimo Asilo Arkham. Estamos falando da minissérie Asilo Arkham Inferno na Terra, que foca bastante nesse local, e em especial os seus trabalhadores, prisioneiros e um mafioso em específico. E bem, vamos ver essa saga completa aí, tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, só antes da gente começar o assunto principal aqui desse vídeo, já vai deixando o seu bate-like e também o seu bate-comentário nesse vídeo, que sempre ajuda os nossos vídeos aqui no YouTube. Então deixa lá seu bate-like, um comentário ali, ainda mais quando é um vídeo assim de saga como esse. A gente agradece todo mundo que faz isso. Então, sem perder mais tempo, bora começar o resumo dessa saga. Parte 1, Logo. Essa saga inicia mostrando o local que ia ser o Asilo Arkham, só que no passado. Temos um médico desconhecido usando métodos pouco científicos para curar um paciente. Ele diz que todas as maldades do ser humano ficam na mente das pessoas. Então, pegando um martelo e uma faca aqui, ele procede para resolver o problema desse pobre paciente. Cortamos então para o presente, no julgamento do mafioso Warren White, conhecido ali entre os mafiosos como o Grande Tubarão Branco. Isso porque ele está dentro desse mundo de negócios. Ele convenceu com sucesso o júri alegando insanidade por ter feito um dos maiores atos de fraude na história do país, segundo o juiz. O que o White não sabe é que em Gotham, onde o julgamento é realizado, provavelmente é melhor você ser culpado do que louco. Até porque ele é sentenciado a cumprir sua pena em Arkham. O mafioso realmente não conhece nada da cidade e comemora o resultado. E até no caminho até o asilo, ele zoa alguns dos prisioneiros que estão indo com ele, como charada. E bem, depois dele ser levado então para Arkham, o White ele começa a perceber que esse local não vai ser um passeio no parque como ele estava esperando. Devido aos cortes de impostos, que provavelmente são culpa dele, o White é forçado a dividir uma cela com um serial killer conhecido como o Som da Morte. O guarda fala para ele que nesse local ele não é o Grande Tubarão Branco, mas sim um peixinho. O assassino nem mesmo deixa o Warren usar a cama de cima, porque ele acredita que uma jovem que ele mesmo matou está dormindo nela. O White tenta dormir enquanto os outros presos ficam cantando o seu novo apelido, Peixe, para ele repetidamente em suas celas. No dia seguinte, o Tubarão Branco tenta botar a sua mente em ordem, mas o coitado acaba dividindo o chuveiro com quem? O Coringa. O vilão diz que talvez o Warren seja a pior pessoa que ele já conheceu. O White acha isso irônico, mas o Coringa habilmente diz que ele pode matar um monte de pessoas. Contudo, ele não rouba os fundos da faculdade de jovens inocentes. Rapaz, você vê até onde o nível que você chegou, que é quando o Coringa ele tá falando sobre moralidade na sua cara. E quer pagar de bom moço. E aqui a gente começa a ver os grandes destaques, assim, que é dessa história, que é ver uma pessoa comum, não é o Batman, realmente é só um mafioso que tentou escapar indo para ali, interagindo com esses criminosos que ele até tá pouco acostumado. Tem uma visão bem específica, assim, que não aparece em muitos quadrinhos do Batman. Mas o mafioso, ele começa a encontrar talvez um pouquinho de esperança quando ele começa a conversar com a psiquiatra-chefe do local, chamada doutora Anne Carver. Ela lhe diz que acredita que ele não é louco e que ela pode transferi-lo para outro lugar. A visão do Asilo Arkham da perspectiva de um funcionário é vista através dos olhos dessa psiquiatra. Ela começa a narrar e a gente vê como ela é incapaz de ter qualquer relacionamento fora dali e manter uma vida saudável. E também não conseguir conquistar o respeito pelo que ela faz nos outros. E apesar das dificuldades do trabalho dela e da dor que isso lhe traz todos os dias, essa psiquiatra recebe apenas críticas de pessoas como o comissário Gordon, que exige saber por que ninguém em Arkham é curado, mas ainda assim eles são libertados. A doutora cobra um valor de milhões para o mafioso lhe ajudar. Será difícil, mas ela vai tentar. E também a doutora agradece por poder conversar com alguém são de vez em quando, nesse local cheio de assassinos psicopatas. E aí outra parte que é realmente boa, que imagina você ter esse emprego dessa doutora, de você ser praticamente a responsável por dar resultados na cura desses criminosos aí que talvez
a maioria vão ser incuráveis, né? Caras vão ser malignos para toda a vida. E o quanto que realmente deve demandar da vida pessoal mesmo. A história depois vai mostrando os dias passando, e o Warren tendo que sobreviver a encontros com outros prisioneiros perigosos, como o Duas Caras e o Crocodilo. Até que chega o dia em que a doutora avisa que ele será transferido para uma prisão, né, muito menos perigosa do que o Asilo Arkham no dia seguinte. O mafioso liga para os seus contatos e agenda a transferência de dinheiro para ela. Contudo, a psiquiatra do nada vem com um papinho de querer jogar um PlayStation com ele, só que escondendo uma adaga, pronta para matar o Warren. Só que então, o Batman chega pela janela e arranca essa faca da mão da doutora. E é revelado que, na verdade, ela nunca foi a Dra. Carver, mas sim a assassina em série Jane Doe, que assumiu a sua identidade e estava planejando assumir depois a do White. Ela aponta uma arma para o herói. Contudo, ele tenta fazê-la se entregar, procurar ajuda. A Jane diz que ela precisa tomar essas vidas porque ela não tem nenhuma. O Batman especula que ela assumiu a identidade da Dra. Carver porque pensou que a sua vida seria melhor do outro lado do sofá do psiquiatra. Mas não foi isso. Como psiquiatra, ela foi forçada a olhar para a loucura de todos aqueles prisioneiros de Arkham, como o abismo que olha para você todos os dias. E se ela quisesse ser, por exemplo, Batman, ela teria que lutar contra isso todas as noites. E ela nunca poderia vencer. A Jenny começa a chorar e é levada de volta para sua cela pelos outros guardas. A sua passagem de volta ao mundo real desapareceu. Isso é o que o Warren pensa. E o Batman diz que durante todos esses dias a Jenny o estudou e essa noite ela tentou tomar essa identidade. Pô, e essa personagem que apareceu primeiro aqui nessa HQ, a Jane Doe, é um grande conceito aí de serial killer, né? Que ela realmente, ela toma a identidade da pessoa, ela faz uma pele ali e ela começa a falar e agir como essa pessoa que ela tomou a identidade. E assim, lembrando que isso foi só um boas-vindas aí pro Warren White. Ele encontrou uma serial killer que queria matar ele e depois tomar a identidade dele. Nas páginas seguintes, vemos vários e-mails do responsável por Arkham, o Dr. Jeremiah Arkham, lamentando a morte da Dra. Carver e pedindo a seus funcionários que redobrem a atenção enquanto executam suas funções. A história mostra depois um segurança de Arkham chamado Aaron Cash, que vai ser importante aqui na história. Ele estava de licença por ter perdido um dos braços protegendo o local. Ele se culpa por não ter estado lá para ajudar a Anne e deter a Jane Doe. Depois, uma das sessões dessa assassina se passando pela psiquiatra é revisitada. Um momento importante quando Warren foi questionado pelo contador de sua empresa. Ele viu todas as irregularidades fiscais do mafioso. E bem, essa foi a primeira vítima que o Tubarão Branco fez em detrimento da sua fortuna. E ele contou então isso à psiquiatra. No presente, o Jeremiah Arkham revela a Warren que todas as anotações de Anne Carver devem ser descartadas pelo asilo, agora que foi descoberto que ela era, na verdade, a Jane Doe nos últimos 2 meses. E o Warren White está mais uma vez, então, preso em Arkham, sem possibilidades de soltura. Ou seja, aquela possibilidade lá de transferência que a Jane Doe, que estava impersonando a psiquiatra, que ela tinha conseguido lá para o mafioso, isso foi negado, né? E também fica muito claro que o Jeremiah ali, o diretor lá do Asilo Arkham, ele não gosta nem um pouco lá do mafioso, né? Na verdade, acho que toda a cidade de Gotham não deve gostar dele, pelas fraudes que ele cometeu. O Warren defende a sua sanidade ao Jeremiah, que afirma que ele não é são. O Dr. Arkham informa que uma das muitas contas pessoais roubadas por Warren era a sua, e que agora que seus planos de aposentadoria foram adiados, ele tem certeza que os dois se verão muito mais. E ele termina se dirigindo ao White pelo apelido do pátio do asilo, chamando-o de peixe. Em seguida, aquele guarda, o Aaron Cash, lida com a morte da Anne Carver e confronta a Jane Doe, que ele diz que a Dra. Carver sempre o achou horrível, mesmo antes dele perder lá parte do seu braço. Nessa conversa, a Jane ainda está falando com a doutora. E em seguida, tem uma ótima cena no refeitório do Warren tentando fazer uma refeição, mas primeiro ele encontra um pedaço do Scarface do vilão ventríloco na comida. Segundo, o espantalho vem e lhe crava um garfo na mão para ouvir o grito de medo dele, que isso é algo que lhe interessa muito. E no final, esse grito do mafioso inicia toda uma brigaria no refeitório. O Aaron tende a acabar com isso, e mais tarde ele encontra o vilão Humpty Dumpty, remontando os ossos de uma galinha. E lembrando que aqui foi a primeira vez que esse vilão Humpty Dumpty apareceu. E ele tem essa compulsão de ficar vendo como as coisas funcionam e tentando montar elas de volta. E o Jeremiah Arkham, vendo essas habilidades aí do Humpty Dumpty, ele tem uma tarefa para o vilão fazer. O Duas Caras e o Chapeleiro tinham brigado alguns dias atrás, e no meio disso um espelho foi quebrado.
Assim, o Jeremiah pede para o Humpty montá-lo novamente, o que ele concorda alegremente. Quando o Humpty termina, para a consternação do Dr. Arkham, ele vê que falta uma peça, e é um pedaço muito longo realmente e que pode ser usado como arma. Enquanto isso, um médico da enfermaria sugere ao White que ele encontre um tutor, alguém para lhe ajudar ali dentro de Arkham. O Duas Caras, a várias camas de distância dos dois, ainda está com as mãos feridas no incidente do espelho e não consegue jogar a própria moeda. Quando a moeda rola para o Warren, o mafioso a pega e se oferece para se tornar o lançador de moedas do Duas Caras, em troca de proteção dele. Genial! Naquela noite, o Humpty Dumpty, que está na cela vizinha do Warren, ouve quando aquele serial killer ameaça a vida do White, dizendo que um ex-associado do mafioso o quer morto. O Humpty se preocupa com White e pede um favor ao Dr. Arkham para solicitar que o mafioso seja transferido para sua própria cela, como seu companheiro de cela. E engraçado é que antes de saber isso, o White tenta pedir proteção em Tom Duas Caras, mas este joga na moeda e, infelizmente, o vilão diz que ele tá por conta própria. De fato, realmente a história ela propõe um questionamento, né? Que realmente não deve ser muito bom ser capanga aí do Duas Caras. Você sempre vai acabar tendo metade a favor ou contra aí para ele ajudar ou não. Mas enfim, o Humpty consegue fazer essa mudança. Ele explica para o guarda Aaron por que ele está ajudando o Peixe. Porque desde que ele chegou em Arkham, ele vem sendo reduzido a nada, pedaço por pedaço. Então agora o Humpty o está ajudando a se remontar. Antes de desligar as luzes, o serial killer conversa com Aaron e dá a entender que ele conversa mesmo com os mortos, passando uma mensagem da Dra. Carver. E nessa escuridão, alguém misterioso usa aquele pedaço de vidro, se cortando e mostrando que algo muito ruim vai acontecer em breve. Parte 2, Concerto. No dia seguinte, o Jeremiah deixa as partes do Scarface com Humpty para ele montá-lo. O guarda Aaron pergunta ao diretor por que fazer esses caprichos a prisioneiros como um ventríloco. E o Arkham diz que certos indivíduos precisam ter isso para que sejam controlados. Somente com alguns isso funciona. E quanto àquele prisioneiro que tinha um pedaço de vidro, é revelado que é o assassino Doodlebug, que faz arte com o seu sangue e também das suas vítimas. Um guarda o liberta de sua cela e diz que ele tem 20 minutos, já que as câmeras estão em um looping. Na cela do Warren, ele e o Humpty Dumpty trocam suas histórias de como cada um deles entrou em Arkham. O Warren conta ao Humpty sobre sua tentativa de golpe, então o Humpty conta sua história. E é uma história repleta de tragédias aí pro nosso querido Humpty Dumpty. E é uma história muito boa. Diversos incidentes horrorosos aconteceram ao longo da vida do Humpty, que viveu em Gotham. Seu cachorrinho morreu, seus pais morreram na noite de Natal, e ele teve de viver com a sua avó. Contudo, um dia, ele resolveu consertar algo. Um trem da cidade que toda hora atrasava ou mudava de horário. Ele leu tudo o que podia sobre trens e tentou consertá-lo em segredo. Só que no dia seguinte, o trem perdeu o controle e causou um acidente. Mas o Humpty não estava lá, o que ele achou que acabou sendo então uma boa coisa para ele. Voltando para aquele Doodlebug, ele usa aquele espelho para presentear a criminosa Magpie, que gosta de objetos brilhantes, em troca aí de jogar PlayStation. O Humpty, ele continua essa história. Ele continuou a querer consertar coisas, até que um dia ele precisava de dinheiro e usou suas técnicas para dar um curto-circuito num caixa de banco, que despejou várias notas pelas ruas da cidade, atraindo a atenção de vigilantes da cidade, como a Batgirl. Dessa forma, ele ficou conhecido, já que esses caixas têm câmeras, e ganhou então seu apelido de Humpty Dumpty pela sua aparência. Mas ainda aqui a gente não chegou no como então que ele acabou sendo capturado e levado para Arkham. Acontece que no seu reparo final na torre de relógio de Gotham, o Humpty acabou causando uma reação em cadeia que derrubou na rua todos os adereços gigantes dos telhados de Gotham, que eram grandes propagandas, e pelos quais esses locais eram tão famosos. Como essa vaquinha e esse livro gigante. Ele é rastreado pela Batgirl, e como ela é bibliotecária, né, de carteirinha, ela conseguiu encontrá-lo por meio dos seus livros atrasados. Ele imediatamente se entregou para a heroína, sem intenção de causar nenhum dano, mas a Batgirl estava curiosa para saber por que ele havia tirado uma cópia de livros de anatomia também, fora do relógio. E aparentemente, acreditando que ela precisava de reparos, o Humpty tinha tirado aqueles livros de anatomia porque ele desmontou a própria avó e tentou montá-la novamente depois que ela morreu.
É, eu falei que essa história do Humpty era boa. E toda essa parte aí do passado dele, essa obsessão dele de ficar remontando e consertando coisas, foi 10 de 10 aqui dessa HQ. Só por isso já valeu. Enquanto isso, aquela assassina a Jane Doe, ela consegue assumir a identidade de um guarda corrupto que estava com o Doodlebug e acompanha o assassino de volta à sua cela, deixando a porta entreaberta de propósito. Depois de terminar a sua história, o Warren pergunta ao Humpty por que ele o salvou do Duas Caras e daquele serial killer. Ao que o prisioneiro revela que talvez o mafioso seja a pior pessoa que ele já conheceu, e que se ele der o seu melhor, talvez ele consiga consertá-lo. Já no Necrotério de Gotham, vem aí uma nova trama para essa história. Apesar do seu considerável cansaço, Harvey Bullock é confrontado aqui com um cadáver cuja condição o faz vomitar. Há um misterioso novo serial killer em Gotham, cujas vítimas, Jason Blood, que está ali como investigador e ajudando Bullock, diz que todas cometeram o mesmo pecado. Pois é, do nada aqui caiu de paraquedas o Jason Blood nessa história, que é o alter ego, né, do demônio Etrigan. Vamos ver até onde isso vai dar. Nesse meio tempo, a Jane Doe, agora como aquele guarda, usa a identificação dele para libertar vários dos prisioneiros de Arkham. Enquanto isso, uns guardinhas do turno da noite estavam bem descontraindo, fazendo piadas na sala de controle. A Jane acorda o Warren em sua cela, lembrando que ela o tinha como alvo. Ela diz que uma revolta está rolando em Arkham e que ela poderá levá-lo em segurança para um local protegido. O White acredita cegamente e ela o nocauteia. Longe dali, em seu quarto, o Jeremiah, que mora na propriedade do asilo, desconfia que algo está errado, já que está tudo muito quieto naquela noite. Ele pega uma arma e sai dali. E de fato está uma confusão dentro do asilo. Os guardas estão tentando botar ordem na casa, inclusive o Aaron, que é contatado pelo Jeremiah. Ele diz pro diretor que tá tudo sob controle, o que é uma grande mentira. Nessa confusão, o chapeleiro e o ventríloco estão num cantinho, com medo dos outros criminosos. Até que o Arnold ouve a voz do Scarface vindo da cela do Humpty Dumpty, e o boneco começa a dar ordens para o pobre Albert. E com essa confusão rolando, dois grandes criminosos ali do asilo Arkham conseguem sair por alguma passagem secreta, eu acho. Bom, de qualquer forma, o Coringa e o Duas Caras aparecem fora de Arkham. O Coringão já tem um novo plano, que é de matar todos cujo nome é um palíndrome, e se despede do Harvey. Dentro do local, o Aaron está em perseguição de um criminoso ali dentro, enquanto passa pelas celas vazias. Inclusive, ele não nota a Jane Doe carregando o corpo do tubarão branco. E pro azar do Aaron, ele dá de cara com um crocodilo. Nesse momento, o guarda começa a entrar em pânico, e a história nos mostra um flashback dele com a Dra. Carver, que é revelado que ele gostava romanticamente dela. Os dois conversam aqui, e eles estão combinando um date, isso até eles serem interrompidos pelo crocodilo, tentando escapar de vários guardas. O vilão é muito forte e arrasta várias pessoas que estavam tentando detê-lo, até que ele se prepara para atacar a Dra. Carver. E foi aqui onde o Arrow, tentando proteger a doutora, perdeu parte então do seu braço, com o crocodilo mordendo e arrancando fora. Bom, daí o Aaron realmente ficou numa deprê depois desse incidente. E ele ficou vários dias na sua casa, até depois pulando o prazo que ele tinha para retornar lá como guarda. Com o próprio diretor, né, o Jeremiah, pedindo para ele retornar porque realmente ele é um grande chefe de segurança ali do local. E voltamos para o presente, onde antes do crocodilo, o Arrow estava tendo um dia fácil prendendo o Charada, quando recebeu o chamado, e assim encontrou esse vilãozão. O Croc brinca falando que lembra do gosto do Aaron, mas a ajuda chega com o Jeremiah atirando um tranquilizante no vilão. Ele dá uma máscara de gás para o Aaron, e pelo rádio ele autoriza um protocolo de segurança que lança um gás em todo o local, para nocautear os prisioneiros que ainda estão à solta. Os dois começam a andar pelos corredores do asilo, até verem desenhos na parede, e são desenhos parecidos com o corpo daquela vítima do necrotério. O Bullock e o Jason Blood discutem os recentes assassinatos em série, e o Blood acredita que os assassinatos só pararam porque o assassino foi capturado e está no asilo Arkham. E também é revelado que a última vez onde ele encontrou algo parecido com essas mortes foi quando ele esteve transformado em demônio Etrigan. Em meio a essa revolta, a Era e a Magpie, usando os vidros e outros artefatos brilhantes que a prisioneira estava colecionando, elas começam a usar eles para cavar um túnel para fugir de Arkham. A Era está tentando sentir alguma raiz, mas em outro quadro parece que ela vai acabar chegando em um segredo obscuro do asilo Arkham. Parte 3, Passado. Então a história agora toma um giro bem diferente, né? Ela tem uma reviravolta.
Que do começo até metade aqui da história, né, ela tava bem pé no chão, baseada num suspense, só que agora a coisa foge um pouco de controle. Pouco não, acho que bastante. Nós voltamos para aquele médico no passado, e aí reconhecemos que na verdade era o Jason Blood, que estava realizando aquela operação um pouco ortodoxa. O Jason aparentemente estava fazendo um ritual onde ele invocou um demônio e prendeu numa cobaia humana para ficar no plano terrestre. Isso fica em mistério por enquanto, pois voltamos para a Era e a Magpie que saem do túnel, onde elas encontram agora um local desconhecido, uma espécie de câmera antiga abandonada do local. Elas encontram vários corpos ali, só que ao se aproximarem para verem melhor, os corpos se mexem bizarramente e capturam as duas. E estava rolando toda essa confusão e só agora o Humpty acorda. Ele sai procurando pelo seu amigo peixe ou qualquer outra pessoa. Os guardas começam a trancar tudo e ativam um sistema de segurança que só permite a saída de alguém por biometria. Só que enquanto isso, na ala de prisioneiros, aqueles corpos caveiras bizarros estão tocando terror. E só agora, nesse momento, a gente volta lá pra Jenny Doe, que tá, né, com o Warren White, né, o Tubarão Branco. Ela levou ele pra cela do Mr. Freeze, só que agora o vilão não tá ali. O que é ruim pro mafioso, porque essa cela deixa eles então seguros e aí isolados de qualquer outra pessoa que possa entrar ali. Ela começa a revelar coisas numa bolsa dela, revelando que são pedaços de pessoas que ela matou, até ela finalmente mostrar a pele que ela tinha feito para se passar como Warren. Só que tem um problema, ela pega uma navalha e começa a fazer cortes no próprio White, dizendo que a pele dele mudou ao longo dos meses, novos arranhões, hematomas, então por isso ela tem de atualizar o seu trabalho. Daí vamos para alguns guardas que acharam aquele prisioneiro, o Doodlebug. Eles comentam sobre ele ter sido um artista no passado, um muito famoso. Inclusive, ele vê as pessoas e o mundo com esse padrão de cores vermelhas. E a última vítima dele, uma mulher, foi aquele corpo que o Bullock e o Jason Blood viram cheios de desenho. Falando deles, o Bullock está dentro da loja de ocultismo do Blood. O Jason comenta que antigamente acreditavam que os insanos estavam possuídos por demônios. Mas o Jason então comenta de um grupo de demônios chamados de Scarva, e acredita que são eles que o serial killer está tentando libertar. Até que o clima fica realmente sério quando o Jason revela um armário cheio de línguas humanas, comentando que são 7 demônios, esse tal de Scarva. O Bullock aponta sua arma para o Blood, já que ali está cheio de evidências de assassinato. Mas então o demônio Etrigan perde a paciência e faz o Blood comandar o Bullock a segui-lo. Pois é, galera, como eu comentei antes, né, agora vai entrar um papo aí de demônios e o sobrenatural aqui nessa história. E ao que parece o subtítulo aí da HQ, né, que é Inferno na Terra, realmente vai ser bem literal. Na cela do Doodlebug, o seu colega de cela, que é viciado em coletar lixo, mostra que ele tinha algo guardado. E vejam só, é a mão do guarda Aaron, que tinha sido arrancada pelo crocodilo. Como agora a segurança funciona só por biometria, os dois conseguem sair da cela usando a mão. E isso alerta os guardas, e principalmente o Aaron, que vê que tá aparecendo o nome dele ali no sistema. Mas não é só eles que têm uma mão roubada. A Jenny Doe está saindo da cela do Sr. Frio, usando a mão da Dra. Craver. Ela deseja uma boa vida para o peixe, mas o lembra que lá fora será ela quem estará curtindo toda a grana dele, se fazendo passar pelo mafioso. Ela o tranca na cela e aumenta o frio do local. Ao sair dali, o Humpty encontra a Jane. O grandão não nota nada de errado com Warren, e eles dois se mandam dali. Voltando para o Doodlebug e o seu companheiro de cela, com este tentando fugir a qualquer custo, mas o artista quer terminar o seu mural. O outro prisioneiro o apressa, mas vê que ele mal tem tinta para pintar. Mas aí, pra que ele foi comentar isso, né? O Doodlebug simplesmente arranca o coração do coitado e diz enquanto pinta que essa parede tem algo especial. Ele começou a ver símbolos e padrões que depois o seguiram para o resto da sua vida. Mas agora ele consegue ver tudo, enquanto seus olhos brilham. Do lado de fora do asilo Arkham, quem chega são o Bullock e o Jason Blood. Ao perceber que algo ruim já está acontecendo, o Blood assume sua forma de Etrigan e voa em direção ao local. E a pessoa que começou essa história e é, digamos, o protagonista dela, o mafioso Warren White, aqui ele tem, digamos, a sua transformação e ele meio que enlouquece de vez depois de ter passado o que ele passou com a Jenny Doe. E ele tá preso lá naquela cela do Sr. Frio e congelando. O Warren realmente começa a perder a sanidade, batendo na porta com suas mãos e com a cabeça no chão. E nesse processo, ele perde alguns dos seus dedos, orelha, cabelo e principalmente o seu nariz, que completa esse novo visual bizarro dele. A história corta para uma narração do Etrigan lutando contra aqueles demônios e o Doodlebug. O Etrigan revela que no passado ele capturou esses 7 demônios em corpos humanos
e tirou a língua deles para que eles não pudessem usar a sua magia entre humanos. Na luta, no presente, ele é capturado pelo Doodlebug nessa magia. E por algum motivo o Etrigan trouxe numa maleta as línguas desses demônios. É revelado que o mestre desses 7 está no corpo do criminoso, e ele se chama Cthulhu. Perdão aí pelo meu vocabulário, mas realmente é bem difícil de falar esse nome dessa entidade. E esse grande demônio diz que eles estão terminando aí seus últimos trabalhos, mas que eles precisam de mais tinta. E por mais tinta, você sabe o que eles querem dizer, né? O demônio mestre pede para que seus aliados irem atrás dos guardas, enquanto o Etrigan tenta os fazer parar. Fora dali, o Humpty finalmente se dá conta de que o seu amigão peixe não é ele mesmo, quando, ao tentar fugir, a Jane Doe deixa parte da sua pele de Warren nas mãos do Dumpty. Os demônios que estão procurando mais pessoas para a tinta usam invocações reais mesmo de fantasma para atrair as suas presas. No caso do Tubarão Branco, ele encontra um ricaço que ele matou. Mas o Warren aqui não é nem um pouco afetado e diz que ele já encontrou o seu próprio inferno. Inclusive, ele esgana o fantasmão. Não é para qualquer um. E lá na sala de controle, os guardinhas estão querendo fugir de qualquer jeito. E o Jeremiah faz uma ligação para um contato seu no exército, pedindo ajuda. E por uma incrível coincidência do roteiro, o nome desse general era um palíndromo. E por isso ele estava incluído no novo plano do Coringa, que chega lá para matá-lo. Para a sorte desse general, o Batman também chega ali em seguida. E o general começa a falar sobre o que está acontecendo em Arkham para o herói. É realmente uma grande sucessão de coincidências acontecendo aqui. Impressionante. Quem acaba servindo para isso é aquele serial killer que lá no começo da história ameaçou a vida do Warren. Esse realmente foi para aquele lugar. E essa entidade está ficando satisfeita. Nos corredores de Arkham, uma cena inusitada acontece. O Tubarão Branco, já bem alterado, encontra a Jane Doe com a sua pele e tem uma penca de fantasminhas perseguindo ela. Afinal, essa assassina matou muita gente. O Warren encontra o Humpty sendo acuado pela sua avó e o ajuda a superar o medo dela. E o Dumpty reconhece o seu amigo nesse novo visual. Nos dutos de ventilação, o Aaron escuta o fantasma da Anne, e ela diz para o guarda seguir o Humpty e o Tubarão Branco, pois somente ele pode salvar os reféns daqueles demônios. E aquela entidade está bem próxima de finalizar o seu grande trabalho, usando o sangue dos guardas capturados. E o que acontece com o gênio criminoso que estava invocando essa entidade? Ele pega fogo e esse demôniozão aparece na parede dessa câmera. Só que aqui tem uma pegadinha, um detalhe incômodo. Esse demônio, o chefe, ele só entende frases, de um jeito que elas rimam. E como os capangas deles não sabem rimar muito bem e também não sabem se comunicar muito bem dessa forma, esse momento abre então uma oportunidade para quem? Pro grande Tubarão Branco ali, o Warren. Que simplesmente ele se mete nessa conversa aí sobrenatural envolvendo demônios e pactos malignos. E olha só, ele descola um acordo, pois ele pede para os demônios verem o quão podre é a sua alma, e esses demônios concordam. E aí o tubarão, sabendo que quando ele morrer ele vai pro inferno, ele pede para amenizarem a alma dele, e em troca ele chama o Humpty Dumpty para fazer essas rimas. Enquanto lá o guarda Aaron, ele fica sem palavras com o que ele tá vendo. Ele tá sem esperanças, mas o fantasma da Anne o acalma e encoraja ele a salvar os outros guardas, enquanto ela vai embora. O Aaron, com isso, sai correndo para impedir mais sacrifícios. Os demônios ficam com medo da presença pura dele e fazem essas versões bizarras dos criminosos que estavam capturados, como o Espantalho, Scarface e a Era Venenosa. Ele é ajudado pelo Etrigan, que consegue finalmente se livrar daquela armadilha dos demônios. O Aaron e o Etrigan lutam bem e conseguem impedir mais sacrifícios, resultando naquela entidade ficando entediada e falando que agora vai ter de cobrar o seu preço. E qual que é ele? Esses 7 capangas têm de voltar aos seus postos, só que lá no inferno. E assim, esses demônios somem daquela câmara. E de fato, toda essa parte envolvendo pactos com demônios e também fantasminhas que aparecem ali no Asilo Arkham, ela é bem debatível e muita gente acha que realmente estraga totalmente a história que estava sendo construída ali nos 3, 4 primeiras HQs. Eu acho que ali tem até umas partes interessantes, mas realmente é um misto. Eu ia adorar que realmente eles continuassem aquela pegada das 3, 4 primeiras HQs. Os prisioneiros voltam à sua forma humana e os guardas se ajudam. O Etrigan pergunta por que o Tubarão Branco se arriscou daquele jeito, e o Warren só diz que agora ele tem todos aqueles prisioneiros na mão, já que ele conseguiu ganhar tempo lá para a entidade ficar entediada. Longe dali, perto de uma saída de emergência, a Jane Doe, agora sem mais a aparência do Tubarão Branco, começa a usar vários pedaços de pessoas e até voz para sair dali. Ela abre a última porta de segurança
E, para sua surpresa, o Batman estava esperando e a nocauteia. O Batman também traz de volta o Coringa, enquanto o Jeremiah culpa o pobre espantalho, que não teve nada a ver com isso, já que ele está ouvindo esses relatos de demônios e coisas sobrenaturais. A história encerra com uma leva de novos prisioneiros chegando um tempo depois em Arkham. Alguém muito respeitado agora comanda o asilo e dá auxílio aos prisioneiros de dentro de Arkham. E aí terminamos vendo que é o Tubarão Branco, com seu novo visual e até dentes novos. Afinal, agora ele é quase um tubarão de fato. E galera, assim então foi a história completa do Asilo Arkham Inferno na Terra. Agora eu quero saber aí de vocês sobre essa polêmica realmente da HQ. Vocês gostam mais desse final envolvendo coisas sobrenaturais ou gostariam que tivesse mais a pegada realmente do começo ali, desse mafioso descobrindo ali os caminhos dentro do Asilo Arkham e tendo essa interação com esses criminosos perigosos? Eu acho que, no geral, é uma grande história que tem vários momentos ali em que investiga bem essa questão do Asilo Arkham. Mas então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam aí dessa HQ. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber as novidades aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais a Batcaverna, nós temos a opção do Seja Membro, do clube de canais aqui do YouTube, com várias recompensas bem legais. Tem o link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!